Namaskar, olá. Bem, eu vou falando algumas coisas e ainda sobre predicado nominal. A gente vai ver agora aquela parte dos exercícios que tem na apostila, né? Que eu pedi que vocês fizessem, que vem logo depois de relembrando. Predicado nominal apresenta as seguintes características: possui um nome, que é substantivo adjetivo como núcleo, é formado por um verbo de ligação mais o predicativo do sujeito, indica estado ou qualidade. E dá o exemplo: Leonardo é competente. É um verbo de ligação, competente é um predicativo de Leonardo, uma qualidade de Leonardo, logo isso é um predicado nominal. No predicado nominal, o núcleo é sempre um nome que desempenha a função de predicativo do sujeito. Guardem isso. Nós não vamos mais falar sobre esse assunto, porque eu acho que eu já repeti diversas vezes. O predicativo do sujeito é um termo que caracteriza o sujeito, tendo como intermediário um verbo de ligação. Aí vem, observe o exemplo a seguir, faça o mesmo. Ele está triste. Triste é o predicativo do sujeito, o sujeito é ele, né, que vem em forma de pronome, ou seja, o verbo de ligação é o estar. Aí tem no exemplo, triste igual predicativo do sujeito, está igual a verbo de ligação. Aí vem, a natureza é bela, para que vocês façam esse exercício. Então a gente já tem a natureza, vai ser o sujeito, é o verbo de ligação, bela é o predicativo do sujeito, que é a natureza. O homem parecia nervoso. Sujeito, o homem. Parecia é o verbo de ligação, do verbo parecer. Eu pareço, tu pareces, ele parece, nós parecemos, vós pareceis, eles parecem. Então, eu pareço, né? Ele parecia, o homem, ele parecia nervoso. Eu parecia, tu parecias, ele parecia, nós parecíamos, vós parecieis, eles pareciam. Então, o homem parecia nervoso, o homem é um sujeito, parecia o verbo de ligação, aquele que faz a ponte entre o sujeito e seu predicativo, e o predicativo é nervoso. Letra C. Nosso herói acabou derrotado. Acabou, nosso herói é o sujeito, né? Um sujeito simples, nosso herói. Acabou é um verbo de ligação, derrotado é o predicativo desse sujeito, logo vai ser, né, o predicativo. Uma simples funcionária virou diretora da empresa. Qual é o sujeito? Uma simples funcionária. Virou diretora da empresa, vai ser o predicado do sujeito. Virou é o verbo de ligação. Diretora é a qualidade, o predicativo do sujeito. Ela virou diretora da empresa, é um adjunto adnominal de lugar. É um advérbio, desculpa, gente, um advérbio de lugar. Tá bem? Então, nós temos aí as respostas desses exercícios. Eu vou falar depois um pouco sobre esse verbo virar, tá? Que também tem a ver com estar, tem a ver com o andar, que vai depender do contexto. Lembra que eu falei isso para vocês? Depois nós temos atividade 1, vem um texto. E aqui a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso. Primeira experiência em balão pelo padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão. Um dia desses, eu estava lendo o livro 5 Semanas em um Balão, de Júlio Verne, que conta a história de 3 aventureiros que cruzaram a África em um balão. Eu fiquei tão empolgado com o livro que decidi pesquisar um pouco sobre a origem dos balões. Descobri que foi Bartolomeu Lourenço de Gusmão, um padre brasileiro, que fez em Portugal o primeiro balão, o Passarola. Como era chamado o balão, elevou-se 4 metros de altura e realizou um percurso do Castelo de São Jorge até o Terreiro do Paço. Eu não faço a mínima ideia de quantos metros há entre o castelo e o terreiro, mas para a época, acredito que era uma boa distância. Hoje em dia, isso parece pouco,
Mas as pessoas ficaram tão impressionadas com essa experiência que chegaram a pensar que Gusmão era mágico. Pois bem, por que eu frisei que eu vou parar aqui um pouco para falar sobre isso? O texto, ele entrou exatamente em uma questão que eu quero conversar com você, que é a respeito com vocês, que é a respeito de pesquisa. Eu pedi que vocês pesquisassem algumas coisas daquele exercício que eu dei da sexta-feira, que eu enviei 2 textos, que vocês estão me mandando para o e-mail pretarquivo@gmail.com. Eu quero explicar para vocês que esse é o e-mail que 6 turmas enviam respostas quando eu pego. 6 turmas, que tem em média 35, 36 alunos, algumas têm 29, enfim, chego até mais. E elas chegam aleatoriamente. Então, alguns estão recebendo o feedback e outros não. Entendem por quê? Porque não chega para mim, a turma 1005 me mandou, aí vem toda 1005, não chega assim. Chega uma hora, um da 1005, depois chega 3 da 1001, depois chega 2 da 1003, é assim que vai chegando. E são muitos. Por isso que eu prefiro fazer a correção dessa maneira que eu estou fazendo, porque eu não dou conta de corrigir de todo mundo. Nem em sala de aula a gente faz isso, né? Em sala de aula a gente corrige no quadro, a gente dá visto para ver quem fez. Mas aqui a gente vai ter que trabalhar com a questão de sermos honestos para conosco. Vocês vão ter que ser honestos com vocês. Sabe a questão da máscara? Usem máscara. Não é usar máscara só por causa de vocês, é usar máscara por causa do outro também. Então façam um exercício não só por minha causa, mas por causa de vocês. Não só para ter ponto, mas para ter conhecimento. Os pontos virão à medida em que a gente for fazendo os nossos exercícios que valem nota, que eu vou mandar pelo quiz. Que são objetivos, mas eu dou muitas pegadinhas. Então vocês têm que estudar, têm que ler. E aí, eu pedi a vocês que pesquisassem, tivessem o interesse de saber sobre o Dia Internacional da Mulher, porque é um grande desencontro, desacerto acerca dessa data para algumas pessoas, como se o Dia Internacional da Mulher a gente tivesse que dar flores, mandar presentes, que não sei o que, mas de fato não se sabe, né? As pessoas parecem não saber ou esquecem do que é essa data, 8 de março. Então, eu pedi que vocês pesquisassem para vocês terem uma noção que essa comemoração vem de uma grande mudança que teve que existir no contexto de questão de gênero, né? E que a gente está vendo até hoje que parece que não se aprendeu, né? Que nós somos iguais. E não é uma questão de gênero que nos faz diferentes em determinadas coisas. Nós somos iguais para que trabalhemos e recebemos o mesmo salário, para que tenhamos respeito, entendeu? Para que possamos votar, viajar sozinha. Tudo isso aconteceu só com o passar do tempo. Então, é importante que a gente pesquise sobre algumas coisas para a gente saber do que a gente está falando. Sobretudo para entender algumas mulheres que estavam à frente desta revolução. Aí vem a questão, quando a gente pesquisa, alô, 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 por favor, por favor, por favor. Quando a gente pesquisa, não significa que a gente tem que ir à Wikipédia, ou Google, ou em algum site e copiar aquilo que está lá. O copia e cola, ele é criminoso, é um ato criminoso. Por exemplo, quando você for para a faculdade, eu sei que vocês vão à faculdade, eu tenho certeza, e é maravilhoso ir à faculdade, eu já estive nos bancos da faculdade algumas vezes, eu já fiz 2, né? Na verdade, eu estou terminando o TCC da minha segunda e já estou em outra que eu estou fazendo online. Tá? Então, quando a gente tem que fazer, a gente tem que aprender a pesquisar, porque quando a gente chega na faculdade, a gente tem um trabalho de conclusão de curso que é feito em cima da pesquisa que a gente escolhe, tá bem? Então, não peguem e copiem e colhem tudo que vocês encontraram. Uma pesquisa, ela vai funcionar de que maneira? A pesquisa nada mais é que uma investigação sobre o tema que a gente tem curiosidade. Quando nós pesquisamos, nós descobrimos, nós aprendemos e assim é que vamos construindo o nosso conhecimento a respeito do tema em questão, que esse foi
o Dia Internacional da Mulher. Então, pesquisar significa ir ao encontro de algo, ou seja, coletar informações a respeito do tema que estamos pesquisando. Isso porque essas informações geralmente são coletadas. Nós chamamos isso de dados. Quando nós fazemos isso, nós conseguimos obter uma resposta a respeito do tema pesquisado. Ou seja, obtemos um resultado e quando nós obtemos esse resultado, nós concluímos a nossa pesquisa. E sabe o que acontece? Quando a gente tem um resultado disso, a gente consegue escrever sobre o que a gente entendeu e não copiar, né? Uma pesquisa não tem um parágrafo, me desculpa, eu tive alguns resultados assim. Sei que nós saímos do 9º ano e estamos chegando no 1º agora, mas é bom a gente ter noção dessas coisas, né? Porque às vezes o aluno chega no 3º ano tão cru, tão sem entender o que ele tem que fazer acerca de gêneros textuais, de discursos, que ele fica meio perdido. Então a pesquisa ela é muito importante, tá? Então quando eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa, não é para vocês me passarem os dados conforme vocês encontraram. Vocês vão ler, vocês vão entender, vocês vão discutir. Abram abas, vem sempre um vídeo para vocês assistirem. Vai falar de Angela Davis, vai falar de Simone de Beauvoir, vai falar de outras tantas mulheres, talvez a Marielle Franco, vai falar, leiam sobre as mulheres que quiseram ter uma mudança e por isso foram mortas, porque foi isso que aconteceu no dia 8 de março, tá? Mulheres em uma fábrica foram presas, trancadas lá dentro e acabaram morrendo porque elas estavam reivindicando por salário, um salário justo, um salário igualitário aos homens. Então, a gente precisa saber do processo da história, sabe? Vocês já procuraram saber onde foi que Jesus Cristo nasceu, por exemplo? Se ele nasceu no lugar onde ele nasceu, não tem como ele ser louro de olho azul. Pesquisem sobre isso, se vocês tiverem curiosidade. E a gente conversa sobre isso também. Por que deram a Jesus Cristo essa capa europeia, eurocêntrica, de louro de olho azul? Então a gente tem que ter curiosidade, porque a gente tem que ser cidadão do mundo, tá bem? Eu não tô sendo grosseira, eu não tô pegando pesado, estou dizendo para vocês que a gente agora tem que ler o mundo da maneira que a gente vai ter que viver e conviver nele, tá? Então, todas as vezes que a gente for fazer uma pesquisa, faça como o autor desse texto diz. Eu fiquei tão empolgado que decidi pesquisar um pouco sobre a origem dos balões. E aí ele fala o que ele descobriu. Aí vocês descobriram o quê? Que o Dia Internacional da Mulher, vocês coloquem assim, de forma bem natural, para a gente começar a exercer a nossa escrita nos processos de produção textual, tá bem? Que a gente precisa muito disso. Essas são as coisas são as questões que eu vou corrigir no e-mail, vindas do e-mail. E aí vem a pergunta, até quando eu tenho que mandar essas tarefas? As tarefas lá dos textos Maria e da Paz e do Dia Internacional da Mulher. Vou dar um prazo a vocês, hoje dia 16. Então, vocês vão me enviar até a próxima sexta-feira. Não essa agora, logo depois da manhã. Mas até a próxima sexta eu recebo. Depois disso eu não recebo de mais ninguém. Porque senão vai acumular com outras que eu vou pedir. E eu não vou dar conta. Então, depois da próxima sexta, ninguém precisa me mandar, porque eu não vou ter tempo de corrigir, tá bem? A gente fica assim, vai ser mais ou menos um mês, né, para fazer essa atividade. E voltando lá. Número 1. Vamos voltar para a apostila, tá? Há predicado nominal na passagem. Eu estava lendo o livro 5 semanas em um balão. Eu fiquei tão empolgado. Ou eu não faço a mínima ideia de quantos metros há. Onde que há predicado nominal? Bem, eu estava lendo o livro 5 semanas em um balão. O verbo estava, ele é uma ação de ler. Estava lendo, né? Ele estava fazendo alguma coisa, então é uma ação. Então não vai ser nominal. Eu fiquei tão empolgado. Então esse fiquei é um verbo de ligação.
né? Liga o sujeito ao seu predicativo, que é empolgado. Eu não faço a mínima ideia de quantos metros há, esse fazer a mínima ideia também é verbal. Então, nós vamos marcar o segundo. Eu fiquei tão empolgado. Na passagem apontada anteriormente, o núcleo do predicado nominal é um empolgado. O que é? Se eu disse que é um predicativo do sujeito, ele vai ser um adjetivo. Então, vai marcar o primeiro. Sublinhe o verbo que compõe o predicado nominal a seguir. As pessoas ficaram tão impressionadas. Ora, ficaram. O verbo grifado acima é um verbo de ligação, é um verbo transitivo direto ou transitivo indireto? Um verbo de ligação. Chegaram a pensar que Gusmão era mágico, o complemento grifado é nominal. Depois nós temos uma tirinha com Garfield e diz, observe o terceiro quadrinho. Qual é o sujeito? O terceiro quadrinho diz, o amor é passageiro. O sujeito é o amor. Como se classifica o verbo ser, que é esse que está aí com o solto és, ele é. O verbo é um verbo de ligação e passageiro é um predicativo do sujeito. É uma qualidade do amor, é ser passageiro. Depois tem, retire da tirinha, uma outra tirinha também com Garfield, né? Preguiçosíssimo, por sinal. Retire da tirinha uma oração com a estrutura sujeito, verbo de ligação e predicado. Você é nojento. Você é o sujeito. É verbo de ligação. Nojento é o predicativo do sujeito. Depois, escreva 5 frases usando a estrutura sujeito, verbo de ligação, predicativo. O que vocês podem fazer com essa questão número 8? Essa questão número 8, vocês podem enviar para o e-mail, porque aí ela fica menor, fica mais reduzida e eu consigo ver. Mas eu acho que vocês vão tirar isso de letra e não vão ter dúvida, tá bem? Aí vem a aula 3, que foi aquela que eu falei ontem, que é sobre o verbo estar, é sempre de ligação. Nessa aqui, que eu falei muito ontem sobre ela não tem exercício aqui nesse contexto. Ela vem. Veja como o verbo estar pode deixar de ser verbo de ligação e ganhar outras funções. O que define o tipo de predicado? O tipo de verbo, não é? Logo, os verbos significativos, nocionais ou aqueles de ação compõem o predicado verbal ou verbo nominal. E o de ligação, o predicado nominal. O verbo estar aparecerá em qual tipo de predicado? Muitos dirão. Predicado verbal? Claro. Cuidado. Só o contexto pode definir. É igual ao verbo andar. Ele andava distraído. Ele andava depressa. Ok? Distraído pode ser ambíguo aí, ele andava de maneira distraída, ou ele pode ser andava com a cabeça nas nuvens, e ele andava depressa, é andado o verbo andar de caminhar. Então, a gente tem que prestar atenção no contexto, tá? Sempre que o verbo estar for de ligação, ele não será núcleo do predicado, ou seja, a informação básica não estará contida nele. Sempre que o verbo de ligação, se o verbo estar for de ligação, ele não será o núcleo do predicado. A informação básica vai estar onde? Então, lá no predicativo e não nele. O núcleo do predicado nominal será o predicativo do sujeito, tá vendo? Pois morfologicamente é representado pelo adjetivo. Se o verbo for significativo, sua ausência implicará em prejuízo para a mensagem. Verbo significativo é aquele de ação. Por que isso ocorre? Porque o verbo é o núcleo, ou seja, a parte mais importante. No caso do segundo exemplo, o verbo é intransitivo, ou seja, não tem sentido completo. Aí vem dicas. Quando o verbo é intransitivo, as perguntas feitas são quando, onde, com quem. Quando? E em todas elas o objetivo não é buscar o complemento verbal, sim o adjunto adverbial.
Portanto, aparecendo as características, analise, pois em geral o verbo é intransitivo. É importante lembrar que da mesma forma que o verbo estar modifica-se de acordo com o contexto, os verbos permanecer, andar, parecer continuar, também considerados de ligação, podem mudar sua predicação. Aí vem a aula 4, verbos de ligação, traços peculiares. Como tá acabando aqui, eu vou fazer um outro vídeo, tá bem? Namaskar.